Olá pessoal, vamos para a nossa aula de introdução a gráficos aqui no Excel. Primeiro lugar, é muito importante a gente entender um pouco o que é um gráfico, né, no Excel, quais são os tipos de gráfico, quais são os gráficos mais utilizados e, desculpa, esses gráficos, por que eles são muito utilizados nas empresas, né, e por isso também eles caem muito em teste de emprego. O Excel ele é muito bom, ele é muito importante na utilização da planilha eletrônica, né, onde a gente consegue manipular os dados, a gente consegue utilização de funções, de fórmulas, trazer os dados de formas fáceis, claras, às vezes simples, às vezes complexas, para que a gente enxergue informações, né, a gente pegue os dados e transforme isso em informação para auxiliar na tomada de decisão. E o que acontece? Muitas vezes só os dados, eles, eles podem mascarar alguma situação que não está muito clara para a gente, né? Então, por isso que é muito importante a gente utilizar os gráficos, porque com os gráficos a gente consegue ter uma visão melhor, né? Fica mais visível a informação, pode podem aparecer muitas informações que a gente nos dados a gente não conseguia fazer leitura. E através dos gráficos, eles possibilitam que a gente tenha uma visão mais assertiva do nosso negócio, o que está acontecendo em determinado tipo de gráfico, né? Bom, então o gráfico ele compreende para a gente ter uma visão melhor ali dos dados, né? Para que a gente tome essa decisão de forma mais assertiva, tá? E tem vários tipos de gráfico, né? A gente observa no Excel os gráficos, a gente vem aqui em inserir e aí aqui ele traz nesse submenu gráficos. Se a gente clicar aqui em expandir, ele vai trazer para a gente todos os tipos de gráfico que o Excel possibilita, né? São vários tipos aqui são para aplicações distintas, alguns são muito utilizados em estatística, como no caso de dispersão, outros são muito utilizados em empresas ligadas à engenharia, que é no caso de área, de área, gráfico de área, ou também de bolha, ou de radar, mas eu acredito que para esse momento é muito importante para a gente observar os principais gráficos, né, os principais tipos de gráfico, a gente aprender, eu ensinar para vocês como que a gente constrói esse gráfico, né, do zero, e além de como fazer o gráfico, de como a gente pode deixar ele numa forma bonita, né, de uma forma esteticamente agradável, porque isso influencia muito em uma apresentação de algum relatório para a gerência, para o seu supervisor, influencia se chegar com um gráfico cru, né? Tem diversas formas aqui de formatação, a gente vai ver isso, e se chegar com um gráfico mais bem trabalhado. Tá? Quando a gente... Bom, vamos ver primeiro os 4 tipos de gráfico. Eu fiz um post sobre esses 4 tipos no blog, mas enfim, esses aqui são os 4 tipos de gráfico que são mais utilizados no Excel pelas empresas, até onde eu tenho passado, né, que a gente vai ver aqui qual é o que é cada tipo desse gráfico, quais são as principais, qual é a principal aplicação dele, quando que a gente usa cada tipo desse gráfico, e aí depois na outra aula a gente aprende a fazer um gráfico do zero. E além disso, a gente aprende a explorar ele, como que a gente pode mexer cada variável dentro desse gráfico, né, dentro desses gráficos, e o como que isso pode e o como que isso vai interferir na tomada de decisão e na qualidade do relatório que você está entregando, né, que você entrega para o seu supervisor, para o seu gerente ou até mesmo para o seu cliente, dependendo de se é uma empresa e tem que entregar relatórios para os clientes, né, se forem prestadores de serviço, por exemplo. Bom, vamos lá. Os 4 tipos de gráficos, então, são mais utilizados
Eles são esse primeiro tipo de gráfico é um gráfico, chama de gráfico de colunas, tá, pessoal? É onde a gente tem aqui os dados dispostos em colunas. Então aqui a gente observa um exemplo que é a população, né, de cada município. Aqui peguei só 4 municípios: São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Brasília. Não são dados precisos, exatos, que são dados hipotéticos, só para a gente observar esse tipo de gráfico, que esse aqui chama gráfico em colunas, né? E por que esse gráfico em coluna ele é importante? Ele é muito importante, a gente utiliza muito ele nas empresas, em consultorias. Não importa a complexidade, não importa o cargo, né, o nível da estrutura da empresa, sempre tem a utilização desse gráfico de coluna, tá? Ele é muito importante, pois a gente consegue ver registros distintos lado a lado, informações comparadas lado a lado, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem São Paulo comparando com Rio de Janeiro, com Salvador e com Brasília. Aqui a gente automaticamente, então, pensa que se a gente tivesse uma planilha disso, a gente teria que analisar o valor que está dentro de célula a célula. Aqui a gente só está pegando 4 cidades, mas imagina que o Brasil tem 5.570 municípios. Se a gente pegasse todos os municípios e tivesse que analisar o valor célula a célula para ver qual tem uma população maior do que a outra, ou comparado com as outras, enfim. É por isso que os gráficos nos auxiliam também bastante, tá? Então aqui a gente só tem 4 municípios, mas a gente consegue observar que São Paulo tem o dobro quase da população de Rio de Janeiro. Rio de Janeiro tem mais que o dobro da população aqui de Salvador e de Brasília. Então aqui no gráfico de colunas é muito importante, pois a gente consegue ver as informações comparadas lado a lado, né? Aqui a gente também poderia, depois a gente vai ver isso quando a gente for explorar o gráfico de colunas, a gente poderia ter isso quebrado, isso empilhado. Então aqui a gente observa que é uma pilha só, é uma coluna só, né? Na verdade aqui a gente está vendo 4 colunas, mas cada coluna dessa ela é formada por uma barra só de uma cor. Agora imagina que a gente quisesse, em um mesmo gráfico, visualizar o total da população de cada município, comparado lado a lado, como está aqui, mas além disso, que a gente também quisesse comparar no mesmo gráfico, a gente quisesse comparar no mesmo gráfico a população do sexo masculino e feminino, né? Então isso a gente conseguiria fazer aqui de forma com que os dados eles ficassem empilhados. Então, por exemplo, aqui é uma barra só, a gente poderia quebrar isso em 2 barras. Então ia ficar uma barrinha para homens e uma outra barrinha para mulheres, uma em cima da outra, claro, com a respectiva quantidade que cada um tem dentro daquela cidade. Então esse é o gráfico de colunas, que ele é muito utilizado nas empresas. Bom, vamos para o segundo tipo de gráfico, que também é muito utilizado, é o gráfico de linhas, que é esse segundo gráfico que a gente está observando aqui. O gráfico de linhas ele é muito importante e na maioria das vezes a gente utiliza o gráfico de linhas nas empresas para observar aplicações ao longo do tempo. Então, por exemplo, aqui no gráfico em colunas, a gente está pegando aqui uma informação: a população de São Paulo, população do Rio, população de Salvador, população de Brasília, certo? Aqui já no gráfico de linhas, a gente observa que são 3 lojas, né? A loja A, que é a linha azul, loja B, linha laranja, loja C, que é a linha cinza, o faturamento das lojas em 2015, por exemplo, onde a gente consegue ver no gráfico de linhas uma evolução com o passar do tempo. Então aqui ele vai de janeiro a dezembro, nos meses de 2015, e a gente consegue, em uma forma mais rápida, né, e visivelmente falando, a gente consegue observar como que foi a evolução de cada uma dessas lojas. E aqui no eixo a gente tem, então em um eixo, um gráfico, é importante dizer que a gente tem sempre, na verdade nem sempre, né? O gráfico de pizza não tem 2 eixos,
Mas se a gente estiver falando de gráfico de colunas e gráfico de linhas, a gente tem dois eixos, né? No caso, a gente tem o eixo X e a gente tem o eixo Y, tá? Que é o eixo Y é na vertical, o X é na horizontal. Então aqui no caso, a gente tem o eixo X, os meses, né? E a gente tem o eixo Y, os valores de faturamento. E aí a gente tem os pontos plotados aqui no gráfico, né? Ou seja, se a gente pegar só a loja A gente tem os pontos que compõem essa linha que fez a linha da evolução do faturamento da loja A ao longo de todo 2015. Né? E a gente tem a mesma coisa para a loja B e loja C. Então, se a gente bater o olho nesse gráfico, a gente observa que a loja A é que teve maior faturamento, né, e também o maior crescimento ao longo do ano inteiro. A gente observa que a loja A começou em janeiro com um faturamento, teve uma queda em fevereiro e março e depois teve uma crescente boa de abril, caiu fevereiro, caiu março e a partir de abril teve um bom crescimento até o fim de 2015. Aí a gente, se for analisar a loja B, a gente vê que ela praticamente se manteve aqui, teve picos baixos aqui no caso aqui em junho e depois em julho deu uma recuperada, caiu um pouquinho de novo e se manteve estável com um ligeiro crescimento ao fim do ano. E análise para a loja C, começou com faturamento baixo, né, aí ela teve um pico, uma caída também aqui no mês de junho, e aí depois foi subindo e conseguiu até se equivaler à loja B. Né? Então o gráfico de linhas ele é muito importante, ele é muito utilizado quando a gente faz a comparação ao longo do tempo, certo? Bom, vamos para o terceiro tipo de gráfico, que é muito utilizado nas empresas, que é o gráfico de barras, que é esse gráfico abaixo, aqui o gráfico de barra. Ele é muito utilizado, mas tem muita gente que utiliza o gráfico de barra como se fosse um gráfico de colunas invertido. Então, é caído, na verdade, né? Então, imagina que a gente poderia pegar esse mesmo gráfico de população e colocar ele na forma de um gráfico de barras, né? Que é como se fosse uma coluna, só que na horizontal, uma barrinha na horizontal. E aqui a gente observa que esse tipo de gráfico, né, esse gráfico em barras, ele é muito utilizado principalmente na gestão de programas e projetos. Né? Então, por exemplo, se eu tenho algum projeto e dentro desses projetos a gente tem as atividades muito bem delimitadas ali, e algumas empresas têm, outras não, enfim, aí a gente consegue monitorar o quanto daquela atividade já foi cumprida. Então aqui, por exemplo, a gente observa que esse gráfico ele representa um percentual de atividades realizadas. A gente observa que a atividade A já teve 23,15% dela realizada, a atividade B 52,45% dela realizada, a atividade C 83,50% e a atividade D com 49,20% dela realizada também. Isso aqui é muito utilizado quando tem uma série de atividades, né, tudo isso em cronograma, né, tem um diagrama que chama no meio empresarial, chama diagrama de Gantt, que ele nada mais é do que uma sequência de barras empilhadas, onde a gente consegue observar o andamento do projeto, né? Então, onde ele deveria estar e onde ele efetivamente está. Aqui, então, se tiver várias atividades, a gente consegue fazer análise e rapidamente a gente consegue observar quais as atividades que estão com um andamento melhor, quais as atividades que não estão com um andamento tão bem assim, quando comparada a outras. É claro que cada atividade pode ter a sua peculiaridade, pode ter começado antes ou depois do que outra. Até isso que é o interessante do diagrama de Gantt. Se vocês tiverem curiosidade, é legal dar uma olhada também, porque nele a gente define uma data de início, uma data de fim, né, de prazo estimado, e aí a gente consegue observar aonde, com quantos por cento aquela atividade deveria estar realizada naquele dia em específico e quanto ela está. E a gente observa se o projeto está andando conforme foi projetado, né, foi planejado, ou não, se tem que corrigir alguma falha aí. Então, o gráfico de barra é muito utilizado principalmente
no controle aí do cronograma de programas e projetos e atividades. Tá? Mas também tem algumas empresas que, só para mudar um pouco do gráfico de coluna, eles pegam as informações para fazer um comparativo, mas aí não vai ser lado a lado, vai ser um comparativo na vertical para observar quais os registros que tem mais ou tem menos de alguma informação específica. Tá? Desculpa, uma tosse. Bom, enfim, o quarto tipo de gráfico muito utilizado, né, que é o quarto tipo, mas não o menos importante, né, eu diria até que esse gráfico de pizza, ele é um dos mais utilizados. A gente está vendo os quatro mais utilizados, mas ele é como se fosse um top dos tops, né? E aqui o gráfico de pizza, ele é muito importante, pois ele demonstra para a gente de uma forma rápida, né, e simples qual é a distribuição em uma pizza, né? Ele utiliza um círculo para isso. Qual é a distribuição daqueles registros, né? Então o que, que ele faz? É como se como se o Excel pegasse um intervalo de registros que a gente determinou, ele ele assume que a soma daqueles registros é 100%, né, uma parte inteira, e ele quer ver o quanto cada parte contribuiu para chegar nesse 100%. Então, por exemplo, aqui nesse gráfico de pizza que a gente está vendo, do faturamento da empresa X, aqui a gente está vendo são vendas dos produtos de uma papelaria. Tá? Então, por exemplo, o faturamento. A gente teve 9 mil reais com caderno, 5 mil com caneta, 3 mil lápis e 1.000 reais com borracha. Então, mesmo que não tivessem os valores aqui, né, a gente conseguiria rapidamente observar que caderno foi. Aqui está aparecendo que foi exatamente a metade de todo o faturamento, foi com caderno. A segunda maior parte que a gente teve o faturamento foi com caneta. Depois a gente teve uma parte boa também a lápis e uma partezinha menor aqui com borracha. Né? Então é muito importante a gente observar. Nas empresas a gente chama isso muito de share, né? Share no sentido de fatia. Qual é a fatia que aquele dado representa em um intervalo, em um todo. Né? Então, por exemplo, eu quero ver o gráfico de pizza dos meus principais clientes, quanto que eles representam no faturamento como um todo. Aí vai ver, o cliente representa 30%, 20%, 15%, e não importa quantos registros colocar aqui na matriz, né, para gerar esse gráfico, é muito importante porque a gente consegue observar as informações que se destacam aqui dentro. Então, esse gráfico de pizza ele é muito utilizado nas empresas, cai bastante em teste de emprego também. Né? Tanto o gráfico de pizza quanto o gráfico de coluna são os dois que mais caem, mas eu diria também que o gráfico de linhas ele é muito importante nas empresas, justamente para a gente observar a evolução ao longo dos meses. Né? Então, se a gente está falando de vendas, por exemplo, eu quero comparar 10 vendedores, como foram esses 10 vendedores ao longo do ano de 2015 e as vendas deles mês a mês. Né? Rapidamente a gente consegue construir um gráfico de linha e ter uma análise mais pontual em cima disso e tomar alguma ação estratégica para melhorar os resultados da empresa. Bom, pessoal, vou finalizar essa aula por aqui de introdução a gráficos. Nas próximas aulas então a gente vai aprender a construir um gráfico do zero, né? Construir o nosso primeiro gráfico. Eu vou explorar também tipo por tipo de gráfico, como que a gente mexe no eixo, né? Eu quero mudar a cor da linha, eu quero formatar o meu gráfico, deixar ele mais bonito, entre aspas, né? E mais visualmente apresentável. Então eu acredito que isso aí vai ser bem interessante para vocês e vão utilizar muito isso no dia a dia. Eu espero que vocês treinem bastante, só treinando, praticando que a gente aprende. Tá? O sucesso é uma decisão, só depende da gente. E eu estou aqui para esclarecer todas as dúvidas, a gente está junto nessa. O meu objetivo é que você consiga aprender isso aí. Muito obrigado, fico no aguardo das suas dúvidas, das suas considerações, ou de você mandando e-mail falando que conseguiu fazer e deu tudo certo. Muito obrigado, até a próxima aula.